Então chegou a hora de colocar a mão na massa. Está preparado? Vamos começar com a coloração. Faremos o passo a passo da coloração num cabelo virgem, depois num cabelo grisalho e um retoque de raiz. Mas antes, não se esqueça de fazer algumas perguntas ao seu cliente. O profissional precisa tratar o cliente com muita educação, bastante simpatia. A primeira impressão é a que fica. Dá bastante assistência para o cliente, tanto para o cliente que vem a primeira vez e o cliente que sempre está aqui com a gente. Quando o cliente vem pela primeira vez, nós procuramos saber se há algum tipo de alergia ou restrição à amônia. Quando há, nós oferecemos o tonalizante. O tonalizante é próprio para quem tem alergia. Agora ao trabalho. Mas antes de começar, uma última dica. Os médicos desaconselham o uso de tinturas durante a gestação. A diluição certa da tinta vai determinar o resultado correto da cor do cabelo. Para cada 100 ml de creme colorante, misture 150 ml de emulsão oxidante. Passe gel no contorno do couro cabeludo para não manchar a pele. Comece a aplicação pela nuca. Se for a primeira aplicação, passe a tinta em mechas finas, da raiz em direção às pontas. Deixe o produto agir conforme as instruções do fabricante. Verifique a tonalidade e depois lave os cabelos com shampoo e condicionador, eliminando completamente a tintura. Agora, vamos fazer um retoque de raiz. Quando o cabelo já tem tinta aplicada, a parte com tintura deverá ficar exposta ao produto por menos tempo. Nesse caso, aplique a tinta apenas na raiz. Deixe agir pelo tempo indicado pelo fabricante e então puxe a tinta com o pente em direção às pontas. Depois do produto agir, conforme indicado pelo fabricante, encaminhe o cliente ao lavatório. Vamos fazer uma tintura em cabelos brancos. Se a cliente estiver até 30% grisalha, use uma cor que tenha um tom mais claro que os cabelos naturais. Se mais da metade for branco, escolha uma cor igual ao tom natural dos cabelos. Agora, se praticamente todo o cabelo for branco, aplique uma tonalidade mais escura que a cor natural. Uma das coisas mais desagradáveis que acontecem no processo de coloração é a gente deixar a pele da cliente manchada. Então eu vou dar uma dica simples de como tirar essa mancha. Quando a gente deita a pessoa no lavatório, a gente não passa água. A primeira coisa a fazer é pegar o próprio cabelo e você esfrega, porque a tinta mesmo tira o pigmento da tinta da pele. Isso é uma dica simples e não fica nenhuma mancha.
Mechas e reflexos servem para clarear ou dar uma luminosidade colorida aos cabelos. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas. As luzes. Geralmente quando a pessoa ela quer só dar uma iluminada no rosto, então ela faz luzes no cabelo inteiro, ela puxa pequenas mechas bem fininhas, né? Mas isso em torno da cabeça inteira, e a gente passa pelo processo de descoloração, né? E essas são as luzes. Já o reflexo não. O reflexo ele é um pouquinho mais antigo, foi um dos primeiros processos que surgiu. O reflexo são as mechas um pouco mais largas, porém não são grossas, são finas, são mais marcadas, né? E são bem claras. Atualmente não está muito em alta esse processo, porque ele acaba ficando muito marcado e foge do naturalismo, né? Hoje em dia, quando a gente vai fazer um cabelo, a gente procura sempre ter o efeito mais natural possível. Já as californianas são o quê? As californianas, elas são um degradê de cores que começa da raiz mais escura e vai clareando até as pontas. A balayage, ela já é mais indicada para aquela pessoa que não quer aquela mudança radical. Aí ela faz o quê? Ela faz um tom sobre tom. Ela pega 1 tom a 2 tons, no máximo 3 tons mais claros do cabelo e vai fazendo esse mix de 3 cores, mas no alto da cabeça, procurando não mexer muito aqui embaixo, e para dar uma leve luminosidade, né? Vamos lá? Pronta para aprender a técnica do papelote para mechas e reflexos? O primeiro passo é preparar a mistura. Você vai juntar 50 gramas de pó descolorante em 100 ml de produto oxidante. Preste atenção nos volumes do oxidante para conseguir o efeito desejado. Se o oxidante for de 10 volumes, ele vai apenas fixar a cor usada como tintura. Com 20 volumes, o cabelo ficará um tom mais claro. 30 volumes deixará o cabelo entre 2 e 3 tons mais claros. E 40 volumes, de 3 a 4 tons mais claros do que o inicial. Existem 2 possibilidades de fazer as mechas. Uma com um papel, que vem com um velcro e é lavado toda vez que é usado, e outra com tiras de papel alumínio. Essa é a forma mais higiênica. Depois do uso, o papel alumínio é descartado. Vamos fazer o segundo procedimento. Corte tiras de papel alumínio no tamanho adequado ao comprimento dos cabelos. Divida os cabelos em partes de acordo com o seu volume. Comece pela parte de trás da cabeça, separando os fios com a ajuda de um pente de cabo fino. Com o cabo do pente, você pode alinhavar a mecha para o produto agir apenas numa parte dela. Aplique o descolorante e coloque o papel alumínio. Recomenda-se a utilização de um relógio para não ultrapassar o tempo indicado pelo fabricante. Se ultrapassar o tempo, você pode ter um resultado muito diferente do previsto ou ainda danificar o cabelo. Depois que as mechas estiverem prontas, lave com o shampoo e condicionador adequados ao tipo de cabelo da cliente. Além do reflexo, outras técnicas são bastante usadas para clarear e dar um efeito luminoso aos cabelos. O erro mais frequente quando vamos fazer um reflexo é manchar o couro cabeludo. Então a gente precisa tomar uns cuidados básicos, né? Separa a mecha, coloca o papelote e a gente deixa meio centímetro e espalha até as pontas, para evitar que o produto encoste no couro cabeludo. O procedimento que você vai aprender agora é um dos mais frequentes na ocupação do cabeleireiro. A escova, também chamada de brushing, palavra inglesa que significa escovando.
Fazer uma escova exige cuidado e muita paciência. Dependendo do tipo de cabelo, você pode optar por uma escova lisa, volumosa ou cacheada. O primeiro cuidado é com a lavagem. Nenhum resíduo de shampoo ou condicionador deve ficar no cabelo. Enxague várias vezes. Retire o excesso de água com uma toalha sem esfregar. Depois, separe os fios com os dedos e penteie usando um pente de dentes largos, começando pela raiz em direção às pontas. Cada tipo de cabelo exige um jeito de secar. Cabelos ondulados devem ser secos usando o difusor em potência baixa. Para cabelos cacheados, aplique um ativador de cachos. Depois de tirar o excesso de umidade das raízes, comece a secagem do restante dos fios, que devem ser puxados pela escova enquanto o secador é aplicado. Para cabelos lisos, use o secador em velocidade alta. Finalize com um jato de ar frio. Para que os fios não fiquem arrepiados, eles devem ser secos de cima para baixo. Mantenha uma certa distância dos fios para que eles não queimem. Se a cliente tiver franja, deixe essa parte para o final, usando a potência baixa do secador. No processo de escovação, o ideal é que a escova deslize com suavidade. Aqui você pode perceber que a gente está dando tensão com suavidade. O erro mais frequente que as pessoas cometem é puxar a cabeça da cliente, né? Então a cliente chega a vir junto e isso é um erro frequente. E aí não fica uma coisa confortável para a cliente quando a gente está nesse processo de escovação. Repica, Renê, repica! Ai, meu Deus, tem certeza, Mercedes? Tenho, repica mais, repica mais! Olha, eu vou acabar com a tua raça, eu vou pegar essa tesoura de 4 pernas. O corte é essencial para criar a imagem das pessoas. No filme O Divã, de José Alvarenga, Lilian Cabral interpreta Mercedes, uma mulher em crise que resolve fazer uma mudança radical em sua vida, começando por seus cabelos. Repica, Renê, repica. Eu falei repicado, Mercedes. Tem certeza? Me conta essa história direito, ela não quer falar Repicar nada. o cabelo pode ser uma forma de criar um estilo mais dinâmico. Antes de qualquer procedimento, converse com seu cliente e conheça seus desejos em relação à sua intenção e o quanto quer mudar com o seu estilo. Há cortes que caem melhor para uns do que para outros. Mas lembre-se, a decisão final de como será o corte cabe ao cliente. A Ana Paula chegou aqui pra mim com um corte já uns 3 meses. O cabelo dela estava meio reto, meio pesado, as camadas já estavam no final. E aí eu pedi pro meu auxiliar lavar o cabelo dela, fez uma massagem relaxante. Ela sentou aqui na cadeira, a gente discutiu mais ou menos o corte. Então o corte da Ana Paula partiu do seguinte: a gente fez a base, a gente primeiro desenhou o corte. Eu usei 2 tipos de tesoura. Comecei com essa tesoura, que ela serve para quê? Para fazer a base do corte. A gente deixou a ponta leve, cortando sempre com o bico da tesoura, com a ponta da tesoura, né? Depois de feito a base do cabelo, combinamos o comprimento que ia tirar, uns 3 centímetros, a gente foi para as camadas. Fizemos as camadas mais ou menos na altura da orelha, desenhei as camadas também com essa tesoura. E ela também estava com a frente muito comprida, não tinha uma franja, o rosto estava pesado, não estava mostrando as linhas. Ela tem um rosto bonito, e isso estava ficando meio escondido. Então eu sugeri para ela uma franja, algo que deixasse o rosto mais leve. Ela aceitou e ficou numa boa. Aí, segundo passo, eu usei essa tesoura. Essa tesoura ela serve para dar leveza no cabelo, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem o cabelo muito pesado, cheio, a gente tem que usar essa tesoura para dar leveza nas pontas. As pontas ficam bem finas. Porque normalmente quem tem pouco cabelo, a gente não utiliza essa tesoura. Quem tem pouco cabelo, a gente só desenha as camadas. Na lateral também dei uma desfiada, deixei a frente dela bem leve, né, para aparecer bem o rosto dela. Tanto ela pode usar o cabelo para frente como jogado. Ela tinha umas luzes também que deu a impressão, depois de terminado,
que ela renovou essas luzes, ela tinha uma mecha californiana nas pontas. Com essa leveza, esse desfiado, deu a impressão de que ela renovou, que ela fez de novo, e ela não fez as luzes, ela simplesmente só cortou. Nos anos 60, foi criado nos Estados Unidos o movimento Black Power, que em português quer dizer poder negro. O movimento procurava valorizar a cultura e a identidade da raça negra. Os cabelos crespos eram um sinal de libertação. Quanto maior, melhor. E acabou virando o nome de um penteado que continua fazendo sucesso para homens e mulheres. Foi-se o tempo em que os homens não ligavam para o corte de cabelo. Hoje em dia, eles também querem um cabelo descolado. Vamos aprender o passo a passo de um corte básico. Conforme você for pegando a prática, pode ousar mais nas cabeças masculinas. No cabelo do Alex, eu utilizei esses materiais. Usei 3 tipos de tesoura, o pente de corte, a máquina e a máquina de finalização. A gente usou uma máquina com pente número 3. Em seguida, eu usei essa tesoura maior, que essa tesoura a gente usa mais para tirar a marca do cabelo, dar uma alinhada nos fios, principalmente na lateral, com esse movimento que a gente usa aqui. Em seguida, a gente usou essa tesoura menor, que ela é utilizada para fazer corte, né? Que essa aqui a gente fez o desenho do corte. E essa última tesoura aqui, que ela é meio curiosa, ela tem dentes, né? E essa tesoura ela serve para quê? Ela serve para desbastar o cabelo, para dar aquele efeito desconectado que a gente fez na parte de cima. Então essa tesoura basicamente a gente usa para isso. E o cabelo do Alex era um cabelo tradicional, um cabelo que ele usa meio dividido de lado, e a gente fez um cabelo mais moderno. A gente deixou o rosto dele mais afilado, mais quadradinho, dá uma afinada, alonga o rosto do Alex. E em cima a gente deu aquela desconectada, depois finalizamos com uma pomada, que aí ficou um cabelo bem estruturado, bem moderno. É um cabelo que dá para usar tanto tradicional como dá para usar no dia a dia bem despojado, para uma festa. Reserve o tempo necessário para verificar se o cliente ficou satisfeito com o resultado. O ideal para fazer um corte reto é a firmeza na mão. Então a gente vai mostrar como segurar bem a tesoura para deixar um corte bem retinho. Diferentes ocasiões sugerem penteados correspondentes. O cabelo para um casamento não será o mesmo para um evento profissional. Por isso, pergunte ao cliente onde ele pretende usar o penteado. Lembre-se de conhecer um pouco da personalidade da cliente, observando principalmente se ela é uma pessoa extrovertida ou tímida. O coque é um penteado que nunca sai de moda e pode ser usado pelas noivas e convidadas. Vamos ver o passo a passo da preparação de uma noiva no estilo clássico. Eu acho que não existe um penteado indicado para uma determinada pessoa. Acho que depende muito da personalidade da pessoa, do que ela quer, do que ela vai usar, do que ela vai usar no cabelo, se é coroa, se é garrinha. Então isso influencia muito no penteado. Esse coque ele é feito em 3 partes. Eu divido a parte da frente, que é a parte que vai ser a franja, que vai ser alisada para o lado, já na direção que eu vou prender. A parte do meio, onde eu vou prender realmente fazer o coque. E a parte de trás, onde eu vou esconder o finalzinho da franja que eu vou colocar atrás.
A franja eu já escovei ela lisa para o lado, já na direção que ela ia ficar, que eu ia prender. A parte do meio foi presa com um elástico para eu poder fazer o coque, que ia dar sustentação aos cachos. E a parte de trás era a parte onde vai cobrir o finalzinho da franja que eu prendi na frente, né? E em cima eu fui distribuindo as mechas de uma maneira assim que ficasse bem harmonioso no topo da cabeça e na coroa. E esse penteado ele é usado de uma maneira por pessoas mais tradicionais, é um penteado mais tradicional, entendeu? Não é nada moderno, mas é o que é mais pedido. O ideal quando vai fazer um penteado é na utilização do spray. O correto de usar o spray, a gente tem que deixar 15 centímetros para que não fique muito marcado, não fique muito molhado. O ideal do penteado é ele ficar com uma aparência de cabelo seco, né? Não molhado, de gel. Então a gente deixa 15 centímetros. Entre as diferentes técnicas de escova que podemos realizar, vamos colocar em prática a chamada escova inteligente. Esse tratamento é indicado para quem tem um excesso de volume no cabelo, é indicado para quem está com o cabelo com aspecto mastigado, com o cabelo um pouco danificado e quer intensificar um pouco o brilho, tirar aquele aspecto de cabelo opaco também é indicado. A vantagem da escova inteligente é que você vai poder... A pessoa é um cabelo mais prático para a pessoa, né? Ela não vai ter que escovar aquele cabelo todo dia, ela não vai ter que secar ele todo dia, ela pode lavar o cabelo e sair, quando ele secar natural, ele vai secar baixo e com o aspecto puxando mais pro liso, né? A desvantagem é que se você fizer esse processo muitas vezes seguidas, seu cabelo nunca vai voltar ao estado normal, ele vai ficar nem lá nem cá. O seu cabelo não vai ficar nem ondulado, nem liso. Ele vai ficar feio. A escova inteligente, ou progressiva, é um processo que é feito da seguinte maneira. A gente também lava com shampoo de limpeza profunda, tira todos os resíduos desse cabelo e prepara ele para poder receber uma química. Na sequência, eu vou trazer a cliente para a cadeira e vou aplicar o produto mecha a mecha. E vou espalhar bem por todo o cabelo. Vou esperar por volta de 10 a 15 minutos para o produto começar a agir e poder começar a fixar no fio. E aí eu passo para o processo do brushing, né? O que é o brushing? O brushing é a escova. Depois que eu acabei de escovar o cabelo inteiro, eu venho com a piastra no calor entre 180 e 220 graus. Aí eu vou pegando mecha a mecha, mechas finas, e vou pranchando mecha a mecha para poder selar também o produto dentro do cabelo, né? Depois que eu terminei a prancha, né, fiz a selagem, eu dou por volta de 15 a 20 minutos para o cabelo esfriar, né? Levo até o lavatório, enxago esse cabelo para tirar o excesso de produto, né? E seco normalmente com secador. Cabelos bem cuidados necessitam de tratamentos que busquem o equilíbrio. A hidratação é um tratamento recomendado para os cabelos secos, tingidos e danificados. Cuidado para não exagerar no tempo de aplicação. Os processos de hidratação devem seguir as recomendações dos fabricantes. Não deixe que o produto vá para a raiz dos cabelos. Os fios dos cabelos são formados por anéis de queratina, também chamados de cutícula ou escama. Quando os cabelos estão ressecados, é porque essas estruturas ficaram abertas. A cauterização capilar é um tratamento que cicatriza as cutículas dos cabelos por meio de hidratação profunda, selando as escamas dos fios e suavizando as pontas duplas. Graças a esse processo, podemos eliminar o aspecto arrepiado e seco dos cabelos ressecados. A gente lava também com shampoo de limpeza profunda. Em seguida, a gente aplica geralmente alguma
algum produto que é à base de queratina ou proteína, né? Ou seja, o cabelo vai estar bem receptivo, ele vai estar com o pH dele bem alcalino, ele vai estar bem aberto. Então a gente vai colocar todas essas proteínas e esses aminoácidos nesse fio. Depois a gente traz a cliente para a cadeira e passa a piastra, né? A chapinha, mais ou menos no calor de 180 graus. A gente vai selando, vai cauterizando esse fio. O relaxamento dos fios é também uma boa opção para os cabelos ganharem ainda mais vida. Esse processo ajuda a suavizar a ondulação existente, amolecendo a estrutura dos fios. Ele pode ser dividido em 3 fases. Primeira fase, preparação. Lave os cabelos do cliente com shampoo anti-resíduos e separe-os em 4 partes. Segunda fase, aplicação do creme. O produto deve ser colocado numa vasilha não metálica. Com o auxílio de um pincel, inicie a aplicação pela nuca, evitando o contato do creme com o couro cabeludo. Mantenha a distância de cerca de 1 centímetro dessa região. O produto deve ser aplicado rapidamente, mecha após mecha, sobre todo o comprimento dos fios, tomando cuidado de não puxá-los. Caso os cabelos já tenham sido alisados, passe o creme unicamente na base dos fios, respeitando a mesma distância de 1 centímetro do couro cabeludo. Distribua bem o produto. Para os cabelos mais espessos, é melhor usar um pente não metálico de dentes largos. Alise os fios com os dedos ou com a ajuda desse mesmo tipo de pente, assegurando-se de que há creme suficiente sobre os cabelos. Sem alterar a temperatura ambiente, faça uma pausa para o produto agir. Esse prazo deve ser de aproximadamente 15 minutos para os cabelos naturais, resistentes, e 10 minutos para os cabelos coloridos, fragilizados ou com mechas. Continue alisando os fios com os dedos ou pente durante essa pausa. Enxague com bastante água morna até a eliminação total do produto. Seque cuidadosamente com uma toalha. Terceira fase, loção fixadora neutralizante. Aplique cerca de 80 ml da quantidade de loção fixadora neutralizante sobre os cabelos. Espalhe o produto cuidadosamente e deixe-o penetrar em toda a extensão dos fios. Continue alisando regularmente os cabelos durante os próximos 5 minutos. Espalhe mais 40 ml da loção. Alise regularmente os cabelos durante mais 3 minutos. Enxague cuidadosamente com água morna por mais 3 minutos. No processo de escova inteligente, o ideal na aplicação do produto é que não encoste no couro cabeludo. Além de poder causar qualquer tipo de ferida, alguma alergia na pessoa, o couro cabeludo tende a ser mais oleoso. Então, o ideal é deixar um espaço de 3 milímetros a meio centímetro para não encostar no couro cabeludo, porque o couro cabeludo tende a ser mais oleoso. Então, a dica é, a gente deixa esse espaço e leva da raiz até as pontas.